Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, mas estamos tão contentes com essa entrevista, além de escritora, doutora, ela é uma simpatia, um encanto e vai nos orientar muito para a gente, né? Um dia ficando idosa, gente, nós temos que saber o que vai acontecer. Hoje, cada vez mais, a gente fica com mais idade, né, neste país, ainda bem. Mas também nós podemos ter pessoas idosas junto conosco. Vocês já imaginaram conversar com a autora de livro, assisti-la falando das coisas que são mais importantes na vida das pessoas idosas? Quem sabe nós temos alguém na família e estamos muito preocupados, não sabemos o que fazer. Hoje é o dia de entrevistarmos a escritora, doutora, professora Arlete Camargo de Melo Salimene, cuja doutora, foi formada, trabalhou muito tempo em doutora em serviço social pela PUC de São Paulo. E a experiência dela é em saúde de reabilitação de pessoas com deficiência e envelhecimento humano. Agora os cumprimentos da doutora Arlete para vocês. Olá, internautas! É um prazer imenso participar dessa entrevista ou desse bate-papo, levando para vocês um pouco da nossa preocupação e do nosso conhecimento sobre o envelhecimento no Brasil e sobre, principalmente, o envelhecimento humano quando é associado ou acometido, a pessoa acometida de alguma patologia que a incapacita e a faz dependente de alguém, ou seja, de um cuidador. Este envelhecimento no Brasil, ele tem características bastante preocupantes, desafiadores e próprias. E é esse papo, essa reflexão que nós queremos abrir com vocês agora. A senhora atualmente é uma das autoras e uma das 3 organizadoras, com 11 autores, do recente livro intitulado Envelhecimento com Dependência, Cuidados e Cuidadores de Idosos. Então, para que as pessoas entendam, nós vamos ter uma base científica, não só com a doutora, mas também com vários outros experts. E a abordagem da questão dos cuidadores de idosos me chamou muito a atenção, porque há uma grande polêmica em torno dessas profissões, tá? Então, doutora Arlete, digamos assim, a senhora tem ideia quantas pessoas idosas aproximadamente no Brasil, em torno de 75 anos, se são mais homens ou mulheres, enfim, há um tempo, há mais ou menos, já previsto, né, de mais longevidade no Brasil, conforme IBGE, SUS. As senhoras se inspiraram também nesse aspecto de quantificar, qualificar as pessoas idosas? Como que está essa ideia aí? Sem dúvida, o livro é resultado de pesquisa acadêmica de um grupo de pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica e coordenado durante muitos anos pela professora doutora Úrsula Margarida Karshi, Simon Karshi, e o resultado dessas pesquisas, sem dúvida, aborda também dados analisados, dados fornecidos pelo IBGE e analisados por esse grupo de pesquisa. Então, a primeira vez que a gente tem conhecimento de uma aplicação em estudo científico de cuidadores de idosos. Como que está essa profissão? Ela está devidamente registrada? Ela tem uma formação pelo menos técnica? Existe algum órgão de controle ou associado, por exemplo, alguém que já tenha conselho, enfim? A quem realmente pode existir, além da formação, uma supervisão, né? Enfim, tem tantas modalidades hoje, mudanças tecnológicas, enfim, são novas cirurgias. Esses cuidadores, eles teriam que estar sempre, a meu ver, se atualizando também, né? E o que a senhora tem a informar, sendo que são pessoas tão fragilizadas que são atendidas, como que está a profissão? O que as senhoras investigaram
o seu grupo científico com a questão dos cuidadores de idosos? O nosso grupo de pesquisa, durante quase 20 anos, 17, 20 anos, se preocupou em pesquisar os cuidadores familiares. A profissão de cuidador no Brasil não existe. Ela não foi regulamentada até hoje. Existe o projeto que tramitou no Senado recentemente e não foi aprovado pelo presidente da República. Por várias razões, eu acho que o projeto talvez não estivesse ainda totalmente pronto no sentido de dar segurança à sociedade de modo geral, no sentido de regulamentar essa profissão de cuidador fora do âmbito da enfermagem técnica e da enfermagem científica. O que nós temos de realidade no Brasil com relação ao cuidador informal, ou melhor, ao cuidador formal, que nós chamamos, esse pretenso profissional, é aquela pessoa que tem alguma formação sobre como cuidar de um idoso acamado, como ministrar uma medicação, como ajudá-lo nas suas necessidades ou incapacidades, enfim, no sentido de dar segurança e maior conforto ao idoso dentro do âmbito familiar. Este seria o chamado, entre aspas, hoje, o cuidador formal. O cuidador informal é aquela pessoa da família cujos membros dessa família o elegem para cuidar do seu idoso, ou do seu idoso acamado e necessitado de cuidados maiores. Porque, lógico, nós temos um certo número de idosos que envelhecem sem a necessidade de alguém presente para realizar as atividades de vida diária, ou algumas atividades ou algumas funções do dia a dia auxiliando esse idoso. Existe, obviamente, o idoso, aquela pessoa que envelhece sem necessariamente esses cuidados especiais, o que não é comum. O mais comum é, a partir de uma certa idade, hoje na nossa realidade, a partir de um determinado nível do envelhecimento, uma etapa do envelhecimento, surgirem algumas incapacidades funcionais que vão requerer auxílio de alguém da família, no âmbito familiar. E então o nosso livro, ele se dedica a esta instância dos cuidados dos idosos, ou seja, o idoso na família. Bem, muito bem explicado, e eu creio que fica bastante compreensível essa diferença que está, e o que está ocorrendo no momento, né? Também em relação à regulamentação da profissão de cuidadores de pessoas idosas. Mas eu sempre acho assim que a lei é uma letra fria, a lei não impregna o amor, né, o afeto. Nós temos a lei do idoso, por exemplo, mas nem sempre nas famílias, embora a lei que penaliza até quem maltrata o idoso, não é? Mesmo dentro das famílias não há um amor incondicional muitas vezes. A pessoa idosa, muitas vezes, ela parece que incomoda, mas ela se envolveu de repente um problema mental ou emocional, e quem vai estar atendendo da parte física, biológica, teria que também estar compreensível a essa, né, disfunção pela idade de não entender as coisas, principalmente, né, do que está acontecendo, enfim. Ou seja, no meu modo de pensar, e eu gostaria de saber o seu, nem sempre os familiares ou parentes também são tão amáveis e tão cuidadores, não é? Muitas vezes se tem notícias, e até passei algumas informações aí de mídia para a senhora verificar, que há exploração financeira, né, das famílias, não leva o médico, não faz a revisão médica, não dá a medicação na hora, enfim. O que é a sua opinião, ou se também o livro contempla essa informação?
A realidade brasileira, ela nos apresenta grandes desafios com relação aos cuidados da pessoa idosa no âmbito familiar, no domicílio. Nenhum de nós, efetivamente, estamos preparados para cuidar de idosos dependentes, como nós chamamos, quando ele é acometido de uma patologia, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral que pode ocasionar incapacidades funcionais, intelectivas, psicológicas. Então, nesses casos, a dependência de alguém da família, ela vai existir, de alguém. E esse alguém geralmente é um membro da família e geralmente é uma mulher. Tanto no Brasil como no exterior, o membro da família que se destaca ou espontaneamente ou dentro de um clima de exigência dos demais membros da família, de solicitação ou exigência, é a figura feminina. É a esposa, em primeiro lugar, é a mãe, ou no caso do idoso, uma filha, uma nora, mas de fato, tanto no Brasil como fora do Brasil, o que nós temos constatado é que a figura feminina, por vários fatores culturais e com relação à demanda mesmo que a sociedade faz sobre o papel da mulher no âmbito domiciliar, no âmbito familiar, acaba ela sendo a pessoa que irá dar esses cuidados necessários à pessoa idosa com certo nível de dependência. Bem, como eu disse anteriormente, nós não estamos preparados para fazermos ou desenvolvermos essas atividades dentro de um paradigma médico, clínico, com exigências que muitas vezes estão muito além ou aquém das nossas possibilidades. Isso é um fato verdadeiro, constatado. Portanto, além dessa demanda técnica, vamos chamar entre aspas, que muitas vezes é necessário, existe sim todo um relacionamento afetivo, emocional, no envolvimento entre esses membros familiares. Portanto, essas questões emocionais, psicológicas, que estão implícitas nessa relação cuidador e idoso dependente, ela vai ser sim permeada por toda essa gama de fatores. Tanto uma possibilidade real de executar essa ajuda, como em barreiras emocionais, afetivas, que podem sim interferir. E isso pode impactar seriamente na qualidade da ajuda que nós possamos prestar no âmbito da família à pessoa idosa. Portanto, o sistema de saúde como um todo, o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele se preocupa também com quem cuida do idoso no âmbito da família, fornecendo informações. Essas informações são disponíveis nos atendimentos presentes dentro do hospital, através de sites na internet. Enfim, hoje nós temos uma gama de informação que pode auxiliar essa pessoa no âmbito domiciliar para prestar um atendimento de melhor qualidade e mais seguro à pessoa idosa. Mas sem dúvida alguma, o que está na base, o que está no âmago dessa questão, como você disse anteriormente, é a afetividade e o amor envolvido. Não tem a menor dúvida. E também uma coisa muito real, muito objetiva, que é o tempo que essa família disponibiliza entre os seus membros para oferecer esse cuidado de 24 horas, às vezes necessária, à pessoa idosa dependente. Portanto, esse tempo, hoje, a gente precisa pensar bastante nele, porque todos nós trabalhamos e muitas famílias, inúmeras, talvez 80%, 90% das famílias, as pessoas saem de manhã e voltam à noite para casa. E com quem fica este idoso nesse período? Ele tem que fazer suas refeições, tomar banho, seguir medicamentos. Então, aí entra uma outra
parte da questão importantíssima, que é a política pública, o apoio do Estado com relação às famílias que têm presente a pessoa dependente, o idoso dependente. Apreciei muito essa sua resposta, porque é importante a gente entender que todos os serviços praticamente, não é? Desde as emergências hospitalares, enfim, até mesmo quem trabalha com muito público tem que ter o metrô, por exemplo, teria que ter um especialista em atendimento de pessoas com deficiências, pessoas que são idosas, não é? Enfim, que são emergências inesperadas, no meu modo de entender, não sei se mas eu vejo também que tem um outro caso gravíssimo, né? Que são as denúncias que estão ocorrendo, que bancos e financeiras, aliás, ninguém entende porque que 4 ou 5 bancos faturaram mais que os bancos do mundo inteiro, segundo as notícias, né? Mas ficam assediando as pessoas idosas, empréstimo consignado, inventa os cartões de crédito que o idoso sequer sabia que tinha, que já tem empréstimo. Tem notícia que porque eu sei que... Só que, sinceramente, todas as notícias, e até mandei as cópias para a senhora verificar, não tem ninguém preso. Quer dizer, se tem uma multa, a multa vai para a organização do Estado que multou, mas eu não vi, não sei se a senhora conseguiu, porque a senhora é doutora e eu não sou, se dá para perceber que foi ressarcido o idoso automaticamente, porque ele não tem noção hoje, doutora, de entender toda essa parte de informática. Tem gente com inteligência artificial, tem com não sei o quê. Como que a pessoa vai lá? Ele vai lá pensando que vai ganhar o dinheirinho dele, que vai poder pagar, mas não tem. Então eu acho que aí isso vai fazer mal para a saúde dele, pode até levar a óbito. Como que a senhora interpreta essas informações que estou perguntando para a senhora? Bem, eu acho que você tocou num aspecto crucial das condições, né, de envelhecimento no Brasil, e especialmente da pessoa que envelhece com dependência, e que essa dependência pode configurar incapacidade, inclusive para tomar conta da sua vida financeira, das suas finanças bancárias e de como administrar, né, o seu dinheiro. E na realidade nós estamos falando também de um envelhecimento num país do tamanho do Brasil, que ainda a grande maioria envelhece em condições socioeconômicas e culturais precárias. Portanto, aquilo que a gente chama de violência contra a pessoa idosa configura, sim, também a violência do mercado financeiro, do marketing, desse nicho que o mercado capitalista vê hoje no grupo de pessoas idosas. Vê as pessoas idosas como um consumidor também. E ele é de fato, na medida em que as condições de vida de uma certa camada da população idosa hoje melhoraram, elas realmente apresentam uma melhora nesses últimos 20, 30 anos para uma determinada camada da população, como a classe média, por exemplo. Então, essa classe média hoje é um nicho, sim, de atenção e exploração pelo mercado de inúmeros produtos, desde viagens até empréstimos bancários. Os empréstimos bancários, por exemplo, hoje se constituem um problema de saúde pública e de segurança pública. De saúde, porque pode sim afetar a saúde da pessoa idosa e também da própria família, da sua própria família. Porque este mercado vê neste grupo, e que na verdade é um grupo vulnerável, de certo modo, ele é vulnerável e sensível, este mercado avança cada vez mais no sentido de oferecer empréstimos, muitas vezes além da capacidade dessa pessoa de arcar com esses empréstimos. E também
pode acontecer e acontece inúmeras vezes, isso já está constatado, dessa pessoa não ter suficientemente a crítica e a análise racional sobre a decisão de fazer ou não esse empréstimo. E muita coisa com informática também, que não tem acesso. Envolvendo processos informatizados, processos bancários complexos, que muitas vezes essas pessoas não dominam, não têm condições de comandar, de assumir com autonomia suficiente esses sistemas todos, que em algum momento pode até comprometer a sua atuação nesse sentido. Então, eu faço um alerta sim, é importante que as famílias que cuidam da pessoa idosa estejam atentas a essas relações fora do domicílio, da pessoa que está com certa autonomia no domicílio e que pode ser vítima de uma manipulação social do sistema bancário, financeiro e de venda de inúmeros produtos pela internet, como a gente vê hoje. Quer dizer, isso é instância também de cuidados familiares, porque a partir de 2003, com o Estatuto do Idoso aprovado no Brasil e em plena vigência, a responsabilidade com relação à pessoa idosa com comprometimento cognitivo por alguma patologia ou pelo próprio envelhecimento precoce, enfim, em várias condições, os responsáveis por essa pessoa são a família e o Estado. A família não está isenta, ela deve assumir a responsabilidade com relação ao idoso que não tem mais as condições de comandar a sua vida, que não tem autonomia de decisão, que tem essa autonomia comprometida. E o Estado não se isenta, evidentemente. O Estado deve sim estar presente por meio de políticas públicas que garantam segurança, dignidade, que garantam efetiva inclusão social dessa pessoa e que permita ou impeça, na verdade, né, que esses grupos pratiquem esse tipo de violência. Em relação à violência contra a pessoa idosa, nós poderíamos ficar o dia todo falando sobre esse tema, que é extremamente importante, tanto no âmbito da própria família, como no âmbito comunitário e do social mais amplo. Poderíamos o dia inteiro e não esgotaríamos essa temática, porque ela é sim uma realidade ainda demandada nos países tanto desenvolvidos como nos países em desenvolvimento como o nosso. Então, países em desenvolvimento como o nosso, ou países subdesenvolvidos, a violência tem características próprias e que elas extrapolam a relação pessoa a pessoa e chega assim na sociedade como um todo. A senhora também comentou e me chamou muita atenção o assédio, né, que é feito em relação às pessoas idosas, quer dizer, a senhora tem um conhecimento e parece que teve alguma experiência com pessoas muito próximas, que eles ficam insistentemente telefonando, né, e a pessoa querem que decida, atraem com promessas, enfim. Também isso no mercado financeiro, não só na venda de equipamentos, de serviços de internet, enfim. Agora, com toda a experiência que ambos aí, seus colegas investigaram, enfim, que foi desde as casas de idosos, os profissionais que atendem, né? Como que houve essa pesquisa também de envolvimento do Estado fiscalizando isto? Porque isso aí já não é uma coisa qualquer, me parece, é uma proporção de população muito grande, não é? E a responsabilidade das pessoas nesta fase, com a cognição ou desconhecimento, digamos assim, de atuação, né, do mercado, ele pode ser a pessoa com bom conhecimento e inteligência, mas ele não tem a vivência disto, né?
Então, o que seria? Criarmos ONGs para fazer ação civil pública, utilizarmos das ONGs que já existem, procurar docentes, de repente, e pesquisar dignamente como fizeram, e a gente partir para cima do Estado. Como que a gente pode, no seu ver, na sua experiência, né, de doutorado e trabalhando só com doutores nesse campo, o que a gente pode sugerir, pensar, pelo menos, assim, cogitar? Essa questão que você traz, ela é importantíssima, e ela realmente, o Estado, ele necessita estar presente por meio de uma legislação mais efetiva que regulamente este âmbito mercadológico do nosso sistema econômico, do nosso sistema de produção e disponibilidade de serviços também que existem hoje e focando especialmente a pessoa idosa. Então, há necessidade sim de uma regulamentação maior e de uma fiscalização mais efetiva, para que essas investidas, ou esse assédio, que foi o termo que você usou, ele seja minimizado ou anulado, né, nessas relações sociais. Eu acho que a presença do Estado, ela pode se fazer por meio de legislação e também de uma regulamentação junto ao mercado financeiro e a todo o segmento de serviços de produção que possa cercear esse acesso indiscriminado aos aposentados, porque eu tenho assim a impressão, não existem pesquisas ainda efetivas a esse respeito, que o acesso tem sido através de banco de dados das pessoas aposentadas, do idoso aposentado. Então, por meio disso, desse segmento, é que o mercado financeiro, principalmente, define o nicho e tem acesso de forma muito fácil por meio de internet e telefone, enfim, por meios de comunicação facilitados hoje, as pessoas chegam a esses idosos oferecendo insistentemente esses serviços. Mas eu vejo também que, se por um lado o Estado tem o dever de regulamentar, fiscalizar melhor e mais efetivamente, de forma criativa, essa problemática extremamente desafiadora na nossa realidade, eu vejo também a família como responsável e que deve estar atenta e com a preocupação permanente de que esse tipo de coisa não seja efetivada, né, pelo seu idoso dependente. Então, é interessante, doutora, muito bem abordado, não é? E o que também chama atenção são as ONGs, né? Porque tem tantas ONGs que trabalham com idosos, né? Os deficientes, enfim, podem segmentar esse campo, e eu ainda sou a favor das ações, que seja ação civil pública, não é? Juntar grupos de pessoas prejudicadas e decididamente buscar uma solução. Porque, na verdade, quando se tem grupos sendo prejudicados no mercado financeiro, a meu ver, é obrigação do Ministério Público Federal, porque seria quase que uma corrupção, uma lavagem de dinheiro, não sei até onde nós vamos, mas cabe talvez até a Polícia Federal nessa investigação, eu não sei como é a legislação nesse campo, mas é impressionante, porque há coisas que estão sendo muito graves, que estão sendo trazidas, né, para quem trabalha com o pessoal idoso. Agora eu gostaria muito que a senhora falasse um pouco mais do seu livro, mostrasse para nós a capa, o título e o que ele aborda precisamente, para a gente estar encerrando aqui, não é? Vamos lá. Algumas dessas temáticas que nós conversamos até agora, ou quase todas, são abordadas neste livro, que acaba de ser lançado, foi lançado em outubro pela editora Portal Edições.
E o título do livro é Envelhecimento com Dependência, Cuidados e Cuidadores de Idosos. Este livro eu tive o prazer de ser uma das organizadoras, então contei com mais 2 organizadoras, a Bernadette de Oliveira e Maria Angélica Pereira Rayar. Somos 3 pesquisadoras sobre o envelhecimento humano e envelhecimento com dependência, que após o falecimento da nossa coordenadora científica, que coordenou um grupo de pesquisa sobre essa temática na PUC, como eu disse anteriormente, nós decidimos organizar este livro com as teses elaboradas e defendidas ao longo desses últimos 10 anos de existência do grupo. Portanto, eu pediria licença para citar o nome dos autores que integram este livro e os convidados que honrosamente fizeram parte também desta edição. Autores. Débora Braga Zagabria, Ingrid Vilar de Mazeu, Ivone Pereira da Silva, Lívia Monteiro Lúcio, Maria Angélica Pereira Rayar, Nadjane Bezerra do Amaral Filipe, Patrícia Brant Mourão Mendes, Tuan Silva Rodrigues e a nossa querida e falecida Úrsula Margarida Simon Cache, que coordenou durante anos, como eu já disse, o grupo de pesquisas da PUC São Paulo e atuou nessa temática juntamente com todos esses pesquisadores, Portanto, esse livro ainda contou com a participação do Dr. Alexandre Kalash, que fez a contracapa do livro, contou também com o Dr. João Tonioli Neto, ambos especialistas e estudiosos da temática sobre envelhecimento no Brasil, com livros e textos editados no Brasil e no exterior. Contou também com a participação da doutora Maria Lúcia Martinelli, da PUC, da pós-graduação do Serviço Social da PUC, que fez a introdução, o prefácio do livro, e o pós-fácio, que foi feito elaborado pela professora doutora Flamínia Manzano Moreira Lodovici. Todas essas pessoas, de algum modo eu diria não, são especialistas em envelhecimento humano e desenvolveram grandes estudos nesses últimos 10, 15 anos no Brasil. Portanto, são pessoas colaboradoras e apoiadoras que foram para que pudéssemos editar esta obra que eu considero bastante importante e de grande ajuda aos profissionais da saúde e às famílias que contam com pessoas... Até para quem trabalha com política pública, essas alturas trabalhadoras de políticas públicas no Brasil, sem dúvida. Como você citou anteriormente, muitas ONGs que se dedicam a essa temática podem também se beneficiar das pesquisas. É uma pesquisa acadêmica, quer dizer, uma pesquisa acadêmica, exatamente. Então eu recomendo o livro, que é de fácil acesso através do portal. Nós vamos pôr o link, doutora. Através do link do portal Edições, a pessoa pode adquirir o livro com facilidade. Então, nós temos muito a agradecer, eu fiquei muito honrada com essa recepção tão gostosa aqui no seu escritório pessoal e que fluiu muito bem. Eu fiquei muito feliz, de trazer essas informações. E o interessante é que
a senhora também consegue abordar o que está na atualidade, né? Então nós trabalhamos com alguns links, alguns noticiários, né? Foi muito importante para dar essa atualizada do que está acontecendo na maior cidade do país, uma das terceiras do mundo. Então, é a terceira, me parece, né? E também de idosos, provavelmente, porque não vi toda essa estatística aí. Mas dizem que no Brasil já estão quase 65 milhões, uma coisa assim, não é? Então, não sei se a senhora pegou o número exato, mas é um tema de muita paixão e de muita necessidade. Eu fiquei muito honrada de ter essa oportunidade de trazer essa informação e a colaboração com todas nós, né, principalmente com as mulheres, que é interessante, a vida nos fez trabalharmos mais pela família, mas também somos as últimas. As mulheres são idosas mais tempo que os homens, né? Então a gente acaba sendo a primeira para ter que cuidar da família e depois ficar as últimas para serem cuidadas, né? Interessante. Minha querida, sua despedida para todas nós aqui, e a nossa gratidão eterna, parabéns, foi um aprendizado, foi uma aula, foi uma aula magna. Nossa, muito obrigada pelas palavras, pelo incentivo e apoio que você está dando como especialista em comunicação e ter se preocupado, né, estar estimulando essa temática a ser refletida e desenvolvida na nossa sociedade. Realmente, hoje a estatística nos mostra que nós temos uma população de 75 a 79 anos, em torno de 2.200.000 pessoas. Aqui em São Paulo. No Brasil como um todo. No Brasil como um todo. Né? A população brasileira como um todo hoje é de 210.820 milhões de pessoas. A senhora disse que a faixa etária é de 70 a... 79. Ah, tá. De idosos, digamos assim, a partir de 60 que eu fiquei... Considerado, a Organização Mundial da Saúde, ela define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. Né? E para os países em desenvolvimento, com 65 também é considerada, a partir de 65. De qualquer maneira, os números eles são altamente impactantes, né? E o IBGE nos mostra, por exemplo, que nós temos hoje no Brasil 29,6 milhões de pessoas acima de 60 anos. Então, eu sabia que de um vez para 29,6 de pessoas acima de 60 anos. Portanto, esses dados, eles são muito impactantes no Brasil, porque nós temos que pensar nessa dimensão socioeconômica, não só demográfica da questão. Né? O Brasil ainda, infelizmente, associa a questão demográfica, que houve uma mudança muito drástica. O Brasil envelhece rapidamente hoje e nós não podemos pensar só na questão demográfica. Temos que associar essas questões de estrutura e conjuntura associadas à demografia, que são as condições efetivas em que o idoso, o que nós envelhecemos, as condições de envelhecimento no Brasil. Um país que ainda apresenta 45% da população sem acesso a saneamento básico. Vocês imaginem, então, como essa questão se reflete no envelhecimento futuramente, né, dessas pessoas. Portanto, as questões estatísticas e de estrutura social e econômica, elas devem sim ser pensadas no plano da emergência de soluções a partir de políticas públicas. Então, eu estou muito grata. E eu agradeço muito essa oportunidade e acho que esse livro, eu vejo esse livro como uma contribuição à reflexão e às medidas criativas que possamos ter num país que atravessa um grande problema
com relação à estrutura econômica para dar apoio às políticas públicas na área assistencial. Bom, mais uma vez muito grata, foi um aprendizado sensacional. Essa complementação foi muito importante porque eu não conseguia, 65 milhões são dos que estão endividados, doutora. Por isso que eu troquei os números, mas tudo bem. Eu não sei realmente o número das endividados, mas valeu porque é importante essa informação, sem dúvida. E assim nós estamos concluindo com muita alegria, com muito conhecimento, um embasamento científico, né? São todos doutores e doutoras, está aqui ela trazendo a contribuição dela para nós. É uma maravilha, todos os doutores e doutoras do país têm que trazer essas informações da academia para que a população tenha esse acesso também, né? A senhora é uma das pioneiras, e nós temos outros também, outras, mas é assim que a gente fica muito feliz de trazer esse conhecimento. Mulheres queridas, um grande beijo, abraço no coração, vamos continuar maravilhosas, vamos ficar idosas, vamos cuidar dos nossos idosos, tá? Um grande beijo, até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online.